Olá pessoal, eu sou a Lígia Bicalho, estou aqui no Canto do Beto, no evento que é o primeiro Reconto do Beto, e vou ensinar para vocês como fazer uma composteira doméstica ou minhocário, como é conhecido também. Vocês vão precisar de 3 potes, sendo que os 2 de cima vão ser as caixas digestoras e a última caixa será sempre a caixa coletora do biofertilizante líquido, que é esse aqui. No processo de compostagem, a gente vai transformar os restos de alimentos da cozinha, as cascas de frutas e legumes que sobram, em adubo e fertilizante para as nossas plantas. Quando a gente joga esse lixo fora e mistura com outros materiais, eles acabam gerando um líquido sujo, até mesmo fedorento, que as pessoas têm nojo e costumam chamar de chorume. Aqui não é produzido esse chorume, né? Tem todo um ecossistema que a gente vai montar e manter controlado para que o líquido que escorre para essa última caixa seja um líquido cheiroso, com cheiro de terra molhada. Então, para começar, a gente vai cortar as tampas. Por quê? Os potes ficarão empilhados e esse líquido tem que escorrer entre os potes, tá bom? Então, a última caixa vai ficar com a tampa toda aberta, mas é importante a gente deixar cerca de 1 dedo ou até mesmo 2 dedos aqui de distância para que a caixa não afunde quando ela começar a ficar pesada. Essa caixa aqui eu ainda não cortei a tampa, então eu indico que vocês façam isso com bastante cuidado, tá? Vocês podem usar uma faca ou um estilete. No caso do pote de sorvete, já tem uma marca que vocês podem aproveitar ela para fazer esse corte. Caso vocês estejam usando esse balde, não tem essa marcação na tampa. Então eu sugiro vocês medirem cerca de 2 dedos e fazer a marcação antes com uma caneta. Então vamos lá, com muito cuidado, porque pode, né, cortar os dedos. Pronto, abri a tampa, a outra já estava aberta para agilizar, e a tampa de cima não será cortada, tá? É importante no processo de compostagem doméstica que a gente mantenha apenas alguns furos para a entrada de oxigênio, que isso vai auxiliar a não dar o mau cheiro. Então aqui na tampa superior, eu vou fazer apenas alguns furos. Se você estiver usando furadeira, eu indico usar uma broca bem pequena, tá bom? A menor que vocês encontrarem. Aqui eu vou utilizar um ferro de solda, então eu vou usar só a pontinha para que o furo fique bem pequenininho e não permita a entrada de mosquitos e outros insetos. Então eu fiz alguns furinhos aqui só no centro mesmo, não precisa fazer muitos, mas é importante esses furos também estarem presentes na lateral das caixas, tá? Seja nos potes pequenos ou nos potes grandes aqui na lateral, também furinhos pequenos. Pode fazer nos 3 potes. Nesse caso não precisam ser muitos furos, é só para entrada de oxigênio mesmo. Até porque, como vai ser um processo de compostagem com minhocas, né, um minhocário, essas minhocas precisam de oxigênio. Agora, a gente vai fazer os furos nas caixas, tá? Para que escorra o líquido dos alimentos, para ele ficar acumulado aqui na caixa coletora, que vai ser sempre a última caixa. Então, eu já fiz alguns furos para adiantar, tá? Se vocês tiverem com uma furadeira, pode fazer com uma broca um pouco maior, número 5 ou 6. E vocês deixam um espaçamento entre 1 e 2 dedos de um furo para o outro.
Já comecei aqui, mas ainda está precisando de alguns. Aqui eu faço os furos usando todo o ferro de solda, não só a pontinha, para que os furos fiquem maior do que aqueles feitos na tampa. Assim, não só o líquido escorre, mas como as minhocas conseguem se movimentar entre uma caixa e outra. Então pronto, bem simples o processo de fazer. Vamos relembrar aqui. A caixa de cima fica com a tampa intacta com pequenos furos e o fundo furado. Essa vai ser a primeira caixa digestora. A segunda caixa precisa estar com a tampa aberta para encaixar o pote de cima, mas o fundo também é furado. E a última caixa, a que vai coletar o líquido, o biofertilizante, fica com a tampa aberta, mas sem nenhum furo embaixo. Se você estiver usando baldes, como esses aqui, é importante colocar a torneirinha de filtro nesse último balde, porque os baldes digestores vão ficar pesados e com isso o balde de baixo fica pesado e fica difícil tirar o líquido. Para isso a gente vai colocar a torneirinha nesse último balde. Eu indico vocês a pegar esse fundo aqui da torneirinha como molde, fazer o desenho a lápis ou com caneta aqui no último balde e com a furadeira ou com o ferro de solda abrir esse buraco. Opa. Eu já tinha feito o desenho, o círculo do tamanho certo e agora vou furar e aumentar esse buraco, para que eu possa colocar a torneirinha. Com o buraco feito, a gente vai colocar a torneirinha. Lembrando sempre que ela vem com dois borrachinhas de silicone, uma vai ficar do lado de fora do balde e a outra vai ficar do lado de dentro. Pronto, com a torneirinha encaixada, vai ser mais fácil tirar o líquido biofertilizante desse balde. Eu coloquei a minha bem para baixo porque eu sei que eu vou deixar os meus baldes em cima de uma caixa. Então vai dar altura para eu colocar uma garrafa ou um copo na hora de retirar o biofertilizante. E como é que você utiliza essa composteira no dia a dia? Se tratando de um minhocário, você vai precisar de minhocas. Em geral, a gente utiliza minhocas californianas, que é possível encontrar para comprar na internet, mas eu também costumo doar para as pessoas que querem iniciar uma composteira. Então aqui eu tenho bastante minhocas, que eu já retirei de uma outra composteira, e vou cobrir o fundo do balde com essas minhocas. Quem tiver acesso a esterco de vaca ou de galinha, pode colocar também, que ele vai auxiliar nesse processo de decomposição dos alimentos. Então a gente inicia a composteira colocando então essas minhocas e eu deixo um balde na cozinha para coletar sempre as cascas de frutas e legumes. E a cada 2, 3 dias, à medida que o balde enche,
eu venho e coloco na composteira. O ideal é que pique um pouco esses alimentos, já que aqui dentro não vai ter formigas e outros insetos que ajudam a diminuir o tamanho desses restos de alimento. Então eu já dei uma picada para facilitar, coloco de um lado da composteira, não precisa cobrir todo o fundo de uma só vez, né? E é importante também a gente colocar sempre serragem ou folhas secas para cobrir, tá? Em geral, a gente coloca sempre o dobro de serragem em relação aos resíduos orgânicos que a gente colocou. Então, eu vou cobrir aqui. A serragem é muito importante para evitar a atração de moscas e outros insetos, mas também ela vai ajudar a equilibrar a umidade aqui dentro, porque às vezes a gente se esquece, mas os alimentos têm muito líquido. E como vai ficar fechado, essa umidade toda fica aqui dentro. E para controlar a decomposição, que vai ter também bactérias e fungos auxiliando nesse processo, a serragem vai auxiliar isso ocorrer de uma forma sem gerar mau cheiro. Ótimo, depois que eu já cobri bem aqui os resíduos que eu coloquei, eu fecho e deixo que as minhocas vão fazer o papel delas. E daqui a uns 2, 3 dias, quando o meu baldinho da cozinha encher novamente, eu trago e repito o processo. Esse processo vai ser repetido até encher a primeira caixa digestora. Vocês podem ver que aqui eu só coloquei uma caixa digestora em balde. Depois que ela encher, eu coloco a segunda aqui por cima e continuo o mesmo processo. As minhocas vão passar de um balde para outro e depois de cerca de 3 meses, aquele primeiro balde já vai estar pronto para ser utilizado como adubo. Vai ser perceptível que você não vai encontrar mais restos de alimentos. Já vai ter um aspecto de terra bem úmida, bem escura, e aí vai estar no ponto de ser utilizado. Aqui temos o composto ainda recente. Olha aqui as minhocas, ó. Elas vão ajudar a fazer todo o trabalho de transformar esses resíduos em terra orgânica, um adubo fértil para as plantas. Aqui temos o detalhe dos furos na tampa, furinhos bem pequenos para entrar oxigênio, mas não permitir a entrada de mosquitos e outros insetos. Aqui na lateral também, alguns pequenos furos. E no fundo vamos ter 2 caixas digestoras com os fundos furados, né? Então essas 2 caixas são as que vão ficar por cima, recebendo os resíduos orgânicos que serão decompostos, né? Que passarão pela compostagem. E o último, que ficará por baixo, tem só a tampa cortada, não tem furo no fundo. Aqui a gente tem uma compostagem no canto do Beto. É um outro tipo de compostagem que não é feita em baldes e não necessariamente tem minhocas. Aqui vai ser colonizado por diferentes tipos de inseto para participar desse processo, né? Então o Beto colocava aqui todos os restos de folha ou de outras frutas que caíam para fazer os adubos e os fertilizantes para o quintal. Eu vou deixar para vocês um link com o material, com a lista de materiais para vocês fazerem a composteira, como outras informações também, o passo a passo e esses alimentos que podem ou não podem ir dentro do minhocário. Eu espero que vocês tenham gostado, me conte se vocês fizeram e as experiências de vocês. Tchau, tchau!